Ati, agora vamos conversar com o senador Ângelo Coronel, ele que aí é suplente na CPI da Covid. Muito boa tarde, Coronel, seja bem-vindo ao Bahia Notícias no Ar, como vai o senhor? Boa tarde, Maurício, boa tarde, Patrícia, meus caros telespectadores e ouvintes da Salvador FM. Mais uma vez aí à disposição de vocês para qualquer questionamento. Muito obrigada, já quero destacar aqui o visual novo que o senhor adotou aí, nessa pandemia, barba grande. Modelo 2021. Faz parte também dessa mudança toda. Senador, o tema do momento, vai para a primeira reunião da CPI, marcada para a próxima semana, de forma semipresencial. De fato, é possível fazer uma CPI nesse formato, na prática mesmo? Olha, Patrícia, tem partes que dá para fazer no sistema remoto, mas tem outras partes que, na minha ótica, só presencial. Eu vou te citar, por exemplo, para escolher o presidente, pode se reunir virtualmente para os 11 membros votarem e escolher o presidente da CPI, porque o presidente em seguida vai nomear o relator, pois o relator ele é nomeado, não é eleito igual ao presidente. É evidente que quando tivermos de fazer oitivas secretas, vai ficar complicado fazer pelo sistema remoto, porque a lei ela é muito clara, não permite que na oitiva de uma testemunha ou de um alvo que tenha advogado opinando. E se você faz pelo sistema remoto, nada impede que eu estou aqui agora falando para vocês, caso eu tivesse um advogado aqui ao meu lado, não ia aparecer na tela. Eu iria, evidentemente, fazer com que o advogado não aparecesse. Então, na questão do Código do Processo Penal, esse tipo de oitiva, ela perde muito sentido jurídico, em virtude de você não poder garantir que você está fazendo ali uma inquirição ou uma oitiva secreto quando assim for necessário. Então, por isso que eu acho que o sistema deve ser híbrido. Pode ser presencial, em algumas partes, e na questão do dia a dia, do trâmite da comissão, pode ser no remoto, que não teria nenhum problema. Há críticas que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, fazem sessões remotas, ou seja, sessões não presenciais. Evidentemente, mas em nenhum momento o Tribunal nem o Ministério Público, tanto os estaduais e o federal, fez nenhuma oitiva de testemunha pelo sistema remoto. Então, nós temos que realmente ver o que é que o Senado vai dotar de tecnologia a partir de hoje, para que na próxima semana, provavelmente na próxima terça-feira, que a comissão será instalada. E logo após a sua instalação, caberá ao relator apresentar um plano de trabalho que será também colocado à disposição de todos os membros da CPI para aprovar ou não o plano de trabalho feito pelo relator nomeado na próxima sessão. Então é assim que funciona, porque eu convivo muito bem com a CPMI das fake news, que eu presido, sei como é que funciona essa parte legal. Nós estamos agora com 207 dias do prazo congelado, ou seja, não está contando o prazo, mesmo tendo sessões semipresenciais no Senado, porque nós vamos fazer quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. Temos outras oitivas para fazer, com testemunha e também com pessoas denunciadas, e até então o Senado não disponibilizou estrutura tecnológica para que a gente possa dar seguimento aos trabalhos da CPMI de combate às fake news e, consequentemente, também iniciar os trabalhos da CPI da Covid. Senador, já se fala aí sobre a pauta da CPI da Covid, muito burburinho sobre o tema ainda. Já diz também sobre a convocação do ministro da Economia, o Paulo Guedes, para depor na CPI. Queria saber do senhor se o senhor acredita que com a temática assim tão abrangente vai ser possível investigar tudo o que está sendo proposto nessa CPI. Olha bem, Maurício e Patrícia, meus caros telespectadores, há um problema sério hoje lá, é a questão que tem senadores, colegas, que estão no afã de receber um clique ou de aparecer numa tela de televisão e querem antecipar os fatos. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Não se pode sair convocando A, B, C, D ou F, porque qualquer convocação também tem que passar
para o plenário da CPI aprovar ou não este convite ou convocação. Então, não é dizer que vai chamar A, B, C, D e que isso já está consolidado. Não é assim que funciona. E também, a CPI da Covid vai durar 90 dias, podendo até ser prorrogada. Nós temos que nos ater na questão das vacinas. Houve negligência na compra de vacinas? Qual foi o problema que o governo federal não comprou as 70 milhões de doses ofertadas pela Pfizer? Houve também compra de medicamentos que não são comprovados para o combate à Covid? Quem são os responsáveis por isso? Então, nós temos que investigar. São esses fatos que fizeram com que vidas fossem ceifadas. E também nos preocupar para que a gente saia daí com um relatório na qual venha ajudar o governo federal a reduzir esse número de mortes, ou quem sabe tender a chegar até a zero. Porque se ficar somente a CPI querendo fazer a politicagem, visando as eleições de 2022, aí ela não vai virar pizza não, vai virar uma pizzaria inteira. Pois é, tem muita coisa errada, né, Coronel? O senhor citou algumas, como a vacina, a compra de medicamentos, quem seria responsabilizado. Então, a CPI não vai ficar, como o senhor falou, só no oba-oba, já que ano que vem é ano eleitoral. Quais são as medidas que vocês, de fato, devem tomar em relação aos culpados? Se é que vai ter. O primeiro caso, a CPI, quando for instalada, deve receber uma enxurrada de denúncias, já que foi incluso estados e municípios. Então, vai ter muito adversário que vai mandar denúncias para tentar, com isso, macular a imagem do seu adversário. Nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso, para não se tornar a CPI um palco de denuncismo sem comprovação. Mas caso as pessoas enviem denúncias com provas, essas pessoas serão chamadas, convocadas a depor. É uma investigação. E também poderemos fazer também investigação in loco. É só a CPI aprovar para isso. Eu quero repetir, não podemos tornar a CPI um espaço para vinganças políticas, seja de que lado for. Nós temos que ter na CPI a ponderação, a tranquilidade, que nós estamos vivendo aí com as pessoas perdendo seus entes queridos. Nós precisamos fazer trabalho para salvar essas vidas, porque as que já morreram não temos como dar jeito, mas nós temos que nos preocupar nas que estão aí também padecendo no leito de hospital. E para isso, nós temos que juntar as forças para trazermos ao máximo, com a máxima urgência, mais vacinas para o Brasil, para que a gente possa imunizar a população brasileira. Se a gente ficar só na queda de braço política, o tempo vai passar e solução nenhuma será dada para reduzir as mortes que estão acontecendo no Brasil. O primeiro foco, na minha ótica, é focar em trazer vacinas, abrir junto ao Ministério das Relações Exteriores, fazer visitas a países produtores para que venham vacinas para o Brasil em regime de urgência. Porque do jeito que está, até ontem, 12% da população brasileira foi imunizada e menos de 5% receberam a segunda dose. Então, para vocês verem que tem muita gente ainda, grande parte da população ainda não recebeu o seu imunizante. Então, eu quero pedir aos colegas, e vou fazer isso no dia da abertura dos trabalhos, vamos deixar a política para um segundo tempo e focar na compra de vacinas para que a gente possa salvar as vidas dos brasileiros que estão acometidos com essa doença e que pode vir a ser acometido. Senador, já se fala aí sobre alguns nomes para comandar a CPI, o nome do senador Omar Aziz na presidência, do Renan Calheiros ali na relatoria. Queria saber o que é que o senhor acha desses nomes, você acha que de fato eles vão conseguir fazer esse trabalho propositivo e deixar um pouco de lado a política? Olha, Maurício e Patrícia, essa questão de ser presidente ou não, de ser relator ou não, é muito relativo, porque todas as ações, elas precedem de serem aprovadas pelo plenário da CPI. Então, se um presidente falar, vou convocar Maurício, mas se o plenário não aprovar, esse pedido do presidente fica no vazio, não vale nada. Então, nós temos que pensar que o colegiado da CPMI, o plenário da CPMI, ele é mais importante até
do que o presidente, do que o relator. Porque o papel do relator é chegar ao final das investigações, lavrar um relatório que será aprovado ou não pelo plenário da CPI, indicando pessoas que devem ser indiciadas criminalmente, mas quem vai fazer isso é o Ministério Público Federal. A CPI propõe e acosta as provas para que o Ministério Público Federal possa, com isso, abrir uma ação contra as pessoas que supostamente foram envolvidas e são responsáveis por mortes ao longo desse ano de pandemia no Brasil. Senador, um possível contragolpe do governo pode vir aí a uma ofensiva ao Supremo Tribunal Federal. O senador Eduardo Girão ele já protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que esse pedido prospera no Senado? Não acredito que prospere, porque, na verdade, quando o ministro faz uma ação que vai de encontro ao gosto, ou vai de encontro à linha de um parlamentar, eles querem partir para uma vingança e com isso, tentando fazer o impeachment, ou seja, cassar o mandato do ministro. O ministro Alexandre de Moraes tem sido vítima aí de alguns ataques, principalmente por ele ter aberto o inquérito de combate às fake news, de combate às depreciações que foram feitas no Supremo Tribunal Federal. Então tem senador aí, que eu não quero aqui declinar nome, que quer aparecer muito, que quer levar simplesmente aquela fama que está tentando fazer algo em prol do Brasil. Mas esse tipo de revanchismo não leva ninguém a nada. Então não acredito que impeachment do membro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, venha prosperar. Só porque ele está indo de encontro a algumas coisas que ele despacha ou pessoas que ele prende, que é de um grupo político, e esse grupo está revoltado e quer a todo custo caçar o mandato mandato não, que ele não tem mandato, mas caçar ele de ser ministro, continuar sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda se fala também sobre um possível tumulto aí na CPI, que o governo poderia fazer alguma retaliação com essa abertura, não conseguiu escolher ali nomes para a relatoria nem para a presidência. O senhor já ouviu alguma coisa no bastidor aí, alguma movimentação? Olha, Maurício, fofoca tem muitas. Principalmente depois que vazou que o presidente deverá ser Omar Aziz, do nosso partido, PSD, ele que é do Amazonas, e a relatoria ficar com o senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas. Tudo pode acontecer, mas eu acho também isso é muita bravata, porque cão que ladra não morde. Então eu não acredito que vai ter tumulto, porque para toda ação existe uma reação em sentido igual ou contrário. Essa é a famosa lei de Newton. Então nós não podemos achar nem se intimidar que vai ter alguma confusão. Porque se tiver confusão, da mesma maneira que alguém propõe a confusão, vão ter também as pessoas que vão reagir ou que também as pessoas que vão tentar apaziguar. Mas a CPI é um instrumento constitucional, ninguém está inventando nada, é um instrumento que sempre dá a condição das minorias fazer as suas investigações, caberá ao governo se defender. Tanto o governo federal, como o governo estadual, como governos municipais, todos aqueles que forem acusados vão ter um amplo direito de defesa. Ninguém ache que acusando A, B ou C, que esse A, B ou C já está condenado. Não é assim que funciona. Vai ter o direito ao contraditório, vai ter o direito à defesa para a pessoa provar que não cometeu nenhum deslize. E quanto à confusão, não acredito que existirá. Senador, sobre os repasses do governo federal aos estados, o que a gente já pode falar em relação à investigação da CPI? Dá para adiantar? Olha, não podemos adiantar, porque toda investigação ela vai transcorrer secretamente. Porque a partir do momento que você começa a vazar o início de uma investigação, tem pessoas que possivelmente cometeram alguns deslizes e podem querer encobrir prova, podem querer até apagar provas. Então, quando é uma investigação, isso tanto faz no Ministério Público, como na Polícia Federal e na CPI, que tem a mesma função hoje da Polícia Federal e do Ministério Público, não tem por que a gente começar a vazar
algo que está sendo investigado ou que vai ser investigado. Eu acredito, torço para que todos aqueles que estão com os nomes ventilados na grande mídia, que eles procurem realmente mostrar que não cometeram nenhuma lisura, porque se cometeram algum ato desabonador, não tem como a CPI deixar de investigar e de propor seu indiciamento criminal. Mas espero que a gente consiga ter como maior fruto, Patrícia e Maurício, dessa CPMI, repito, como eu falei no início da minha fala, para mim o grande trunfo, o grande fruto será a gente conseguir pressionar o governo a comprar mais doses de vacinas para não ficarmos somente aqui nas mãos da Fiocruz e do Butantan e partirmos para outros países, como já tem um grupo de governadores tentando importar vacina Sputnik da Rússia, e também tem outros países produtores, e que precisa com isso que o nosso Ministério de Relações Exteriores, autorizado pelo presidente, possa sair em busca de imunizantes para a gente, com isso, deixar a nossa população brasileira com mais tranquilidade pelos dias que estão por vir. Bahia Notícias no Ar conversou com o senador Ângelo Coronel. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, pela participação aqui no nosso programa. Muito boa sorte na CPI. Vamos continuar aqui analisando e dando todas as notícias. Obrigado a você, Patrícia, a você, Maurício, e quero parabenizá-los, que vocês estão uma dupla jovem, que estrearam bem, tanto na questão da voz, que fica por trás do microfone, mas agora também com a cara na tela. E realmente estão fazendo um bom papel, um bom trabalho. Eu fico feliz de ver a juventude crescendo nesse segmento radiofônico e televisivo do Brasil. Parabéns a vocês. Muito obrigada. Precisando, estamos aqui de portas abertas. Boa tarde. Obrigado, senador.